Prezados telespectadores e radioouvintes, retornamos com o programa Encontro com Fiorelli. Ainda temos quase 1 hora e 55 minutos de programa e tenho certeza que os telespectadores e radioouvintes estão agraciados com a entrevista da professora Gisele, que está dando uma aula aqui, falando de uma maneira didática, receptiva e colocando coisas aqui extraordinárias sobre a educação, o que era uma educação em tempos outros e o que é agora. E tem até pessoas, não, mas nós estamos vivendo. Mas você não vivenciou, não viveu na década de 80, 70, 60, as dificuldades e tudo. Então, minha gente, esse programa hoje está agraciado com esta grande palestrante, que é a professora Gisele. Professora Gisele, como a professora analisa a situação do ensino público no Brasil? Poderia nos falar sobre os principais problemas e dificuldades? Olha que... Eu acho que esse tema a gente já abordou um pouquinho na nossa fala, isso, mas vamos... Pode falar mais alguma vamos coisa. Enfatizar um pouquinho assim. Ensino público. Escolas boas e ruins, ou mesmo péssimas, elas estão... E boas também, bons exemplos nós temos no ensino público. Elas estão espalhadas pelo nosso país aí, né? A gente tem coisa boa, a gente tem coisa ruim. Infelizmente, as coisas boas não aparecem muito nos programas de televisão, né? Os não ruins, interessa. eu acho que a gente gosta de ver desgraça, né? Mas tem muita experiência boa rolando também. Mas tem muita coisa muito ruim acontecendo. Essa a gente sabe que a gente vê na televisão todo dia. Isso. Na área de educação. Quem é noveleiro e noveleira. A ver tudo, sabe tudo. Então, por conta disso, é tão importante se faz 2 personagens extremamente importantes nesse processo educacional, que é um bom administrador educacional e o bom professor. Parabéns. Né? Então, são 2 elementos importantes. Hoje a gente não pode falar em escola só com bons professores. A gente tem que falar também de bons gestores educacionais. O processo de gestão hoje, ele requer conhecimento, ele requer competência técnica. Não se dá mais para fazer gestão, e a gente está falando de escola pública, porque a área privada não trabalha dessa forma, mas a pública ainda trabalha, por apadrinhamento político. A gente sabe que hoje tem eleição de diretor, a gente sabe que o processo já evoluiu muito, que eu acho um crescimento, uma evolução, mas a gente sabe também que ainda existe muito apadrinhamento muitos conchavos, e que são extremamente prejudiciais a um bom processo. Parabéns. Então, a gente vai fazer um paralelo aqui, vamos pegar a Coreia do Sul, que é um país que nos últimos 60 anos deu um salto. A Coreia do Sul, em 1950, era um arraso de país. Hoje ela é uma potência. Posso falar uma coisa? Claro. 2 minutinhos. Sabe quem esteve aqui no meu programa? Quem? Que é filho daqui, a casa dele, esse negócio aqui de drogas. De dependência. Doutor aqui. Pedro Paulo Pinto Assunção. Saiu ele, o pai, a mãe e ele com 6 meses. Foram para Brasília, entrou no Colégio Rio Branco e se tornou embaixador da Coreia do Sul, e esteve aqui no programa do Fiorelli. Então... Ele disse, em 7 perguntas que eu fiz: embaixador, como é a saúde, educação, segurança, penitenciária, renda per capita e população? Saúde, primeiro mundo, educação, primeiro mundo. Então, ela vai falar uma coisa que ele falou aqui, Então, é o cara que realmente conhece. Eu sou uma leitora do assunto, eu não sou uma estudiosa do assunto. Porque quando ele falou aqui, esse então, cara tá aí. Não, Coreia do Sul, 1960. Coreia do Sul, PIB per capita, $900, Brasil o dobro, 1960. 1980, o PIB per capita da Coreia do Sul se iguala ao do Brasil, 20 anos depois. Sabe quanto é o salário lá? $2.000 o salário. Hoje, com esse dólar 4 e pouco, R$8.000 o salário. Hoje aqui, nós vamos 700 e poucos reais. O salário do professor lá, $3.000 hoje. Tá vendo, então, minha gente? Aí, vamos no PIB per capita. Parabéns. Puxa, que coisa maravilhosa. Essa evolução lá do per capita, 900 no Brasil e dobro, 1980 a Coreia iguala o nosso PIB. Hoje, o PIB per capita da Coreia é $32.000, enquanto o nosso está em torno de $10.000. Vamos fechar esse bloco do per capita. Coreia do Sul, Brasil, 1960, 35% era o índice de analfabetismo nesses 2 países em 1960.
Brasil hoje, índice de analfabetismo, 13%, tirando aqueles chamados analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que assinam seus nomes, mas não são capazes de ler e interpretar um texto. Essas pessoas no nosso país são consideradas alfabetizadas. Mas a gente imagina, alfabetizado não pode só quem sabe ler e escrever o nome. Alfabetizado precisa ser aquele que saiba ler. Que saiba ler o mundo, que saiba ler textos e ouvir o mundo. Mas Brasil, então, 1960, os dois tinham 35%. Hoje, Brasil tem 13%, tirando os analfabetos funcionais, e a Coreia tem zero. Ó, assim, ó, zero. Vamos pegar mais um número. Brasil, 18% dos jovens na universidade. Coreia do Sul, 18% é o número de jovens que não está na universidade. É o inverso do que é o nosso país. Brasil, índice de evasão médio, taxa média de evasão de alunos no ensino médio, que é aquele ensino lá que a gente chama antigo segundo grau, lá, né? 60% dos nossos adolescentes saem da escola naquele período da adolescência. 60% é a nossa taxa de evasão hoje. Coreia, 3%. Ah, gente, nós estamos falando de países diferentes. Claro que a gente tem que ter o cuidado, que nós estamos falando de países em territórios diferentes, com culturas diferentes, com valores diferentes. Mas se cresceram porque empreenderam uma estrutura condizente. A Coreia não cresceu por milagre divino, nem por nenhum salvador da pátria. Não acredito em salvadores da pátria. Não sei se vocês lembram daquela novela Sassamutema. Sim, lembro. Que foi escolhido uma pessoa e aquela pessoa era usada por uma máquina política para fazer seus conluios. Não acredito em salvador da pátria. Acho que ninguém deve acreditar. Nem deve acreditar. Como é que a Coreia deu esse salto? Porque investiu prioritariamente, corajosamente e ousadamente, olha só, no ensino fundamental. Tá vendo, minha gente? Então, por que eu falei corajosamente e ousadamente? Porque isso requer ir contra muitos valores que estão espalhados, muitos interesses que estão espalhados. Mas o governo optou, eu vou investir em educação do ensino fundamental. E assim foi. E claro que eles tiveram problemas na saúde, no transporte, eles tiveram problemas nesse período. Mas souberam minimizar a situação. Mas assim, não perderam o seu foco, investir em ensino fundamental. Depois que os resultados do ensino fundamental começaram a aparecer, eles foram para o médio e depois eles foram para o superior. Ao contrário do que estava acontecendo no nosso país. O nosso país hoje investe no fundamental, no superior, é aquele bocadinho de coisa em cada um. E a gente fica observando que parece muito mais para cumprir metas internacionais de financiamento, porque a gente tem financiamento internacional que está atrelado ao cumprimento de metas na área de educação e na área de saúde. E para que essas metas sejam cumpridas, o governo às vezes lança uns programas que não tem muito embasamento. Eles lançam para cumprir meta. Não, precisa ter tantos % de alunos no ensino superior. Então vamos abrir vaca e vamos botar um povo lá, que aí eu vou cumprir a meta. Se tá bom, se não tá bom, se vai ser efetivo. Ninguém está se preocupando com isso. Olha, e a Coreia do Sul, o senhor quer fazer um comentário? Não, pode. E a Coreia do Sul, assim como a Finlândia também, um outro exemplo, e a gente tem que ver o que deu certo nos lugares e tentar copiar mesmo e adaptar a nossa realidade, eles fizeram um plano de investimento em educação, que passava por valorizar o ensino fundamental, estimular as pessoas que se destacavam, valorizar o professor, aumentar o tempo de permanência na escola e trazer a família para dentro da escola. Esses são os 5 pilares principais. Vamos lá, valorizar o ensino fundamental, a gente já falou aqui, investimento maciço no ensino fundamental. Incentivar aquelas pessoas que se destacavam. Lá na Coreia, eles pegam os alunos do primário que se destacam, investem, dão prêmios para eles se qualificarem, para eles permanecerem, para eles continuarem ali. Olha só que... Valorização do profissional. Hoje o salário de um professor na Coreia é $3.000, é maior do que nos Estados Unidos. $3.000.
Então, o profissional é valorizado e também é valorizado no seu ambiente de trabalho. Não adianta ter um bom salário se eu não tenho condições de trabalho. As condições de trabalho também existem. Porque ninguém trabalha só por dinheiro. Eu preciso ter um ambiente agradável. Né? Então, eles também fizeram isso. Eles ampliaram o tempo de permanência. O tempo de permanência médio dessas crianças na escola é de 10 horas. No Brasil é 5 horas e olha vamos lá, que vamos, né? Com aquele jeitinho. É, com jeitinho. E as famílias. Corresponsabilização das famílias. O processo de educação não é uma responsabilidade apenas do poder público ou da escola, seja ela pública ou privada. É uma corresponsabilidade das famílias, que também precisam estar dentro da escola e assumir a responsabilidade. Porque hoje a gente vê pai e mãe, eu não estou dando conta desse menino. Vê o que se resolve com ele. A gente ouve isso muito na escola. Então, esses investimentos fizeram com que a Coreia transformasse. Eu falei aqui de números. São números que indicam melhoria na qualidade de vida dessa população. E hoje, com esse investimento em educação, a Coreia tem aí isso que o seu entrevistado falou. Uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade, porque uma população com educação, ela é capaz de fazer o seu país crescer, ela é capaz de viabilizar o seu emprego, ela não precisa ficar dependendo. Olha, tem coisa que eu detesto mais. E aí eu não estou criticando o cidadão, porque às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem naquele momento, porque cada um sabe das condições da sua vida e ela tem que apelar para aquilo mesmo. Mas é muito ruim essa troca de favores entre os cidadãos e os políticos. Você ocupa um cargo, se eu ocupo um cargo, eu vou lá e falo assim, ó, eu voto no senhor, mas estou precisando de empreguinho. Se eu me dar empreguinho para eu votar no senhor... Não pode. Não um povo educado não precisa desse favor. Ele sabe ocupar o seu espaço, que é correr atrás do seu emprego, fazer um concurso, produzir. Aqui, o nosso nível de produtividade nesse país é muito pequeno, gente. A gente gosta muito de receber, mas vamos produzir o quê? Eu quero aumento de salário, mas tá bom, o que você vai me dar de produção? Qual o retorno? Né? Então... temos exemplos de que através da educação a gente consegue mudar um país. Agora tem que ter planejamento, tem que ter ação, tem que ter coragem, ousadia. Olha, eu estou muito gratificado, as suas colocações estão eminentemente maravilhosas. E é isso que eu, guardadas as devidas proporções, eu falo aqui, o que a professora está dizendo aí, o que teria que ser feito. E muita gente me critica aí, mas não estou errado não. Eu, infelizmente, só pude ser contador, e não sou contador de lorota, entendeu? Cientista político e contador. Mas não é contador de lorota. Eu procurei aprender, mas na acepção da palavra, e continuar lendo para ir assimilando e crescendo a minha cultura, que é pequena. Meu sonho era ser advogado, mas não para militar, mas para poder assimilar mais cultura ainda. Então, minha gente, o dia que nós nos conscientizarmos disso que a professora está dizendo aí, sobre investimento na educação, que é primordial, e que parabéns para o presidente da Coreia do Sul, que investiu nisso, entendeu? Ele teve uma visão lá na frente. Agora aqui não interessa. Eu sempre falo, e é o único programa que fala isso no ar, que nunca teve lugar nenhum. De vereador a presidente da República são nossos empregados. Nós é que outorgamos o direito a eles para nos representar. E que representação que eles estão nos dando? Nós não temos que chegar numa Câmara, numa prefeitura, numa presidente da República, ô doutor, sua excelência, não, ô cantinho orelha de porco, por que você não está cumprindo a sua obrigação? Porque nós temos poder sobre eles, porque nós é que os colocamos ali. Mas eu estou falando aí, tem muita gente que fala, esse cara é um bobão, mas não sou não. Um dia vocês vão entender o que eu estou dizendo, e eu fico feliz dela ter também concordado com o que eu estou falando aqui. De vereador a presidente da República são nossos empregados, tá? Eles têm que obedecer os princípios daquilo que eles falaram. Eu vou fazer, eu vou acontecer, meu projeto é isso, está tudo debaixo do pano. Mas um dia isso vai melhorar. Deixa eu pegar um ganchinho aí. Se o senhor é um sonhador, um utópico, um maluco,
tem mais uma no seu grupo. Porque eu também sou sou uma sonhadora, uma utópica, uma maluca. Se acreditar nisso que a gente está falando é ser sonhador, utópico, maluco, eu também sou. Então vamos continuar. Eu também sou e digo mais. Assisti, mais um gancho em cima do que o senhor falou, assisti uma palestra outro dia de um jornalista, Laurentino Gomes. Ele acabou se tornando um historiador porque ele escreve livros hoje sobre a história do Brasil. E ele falava, é um espetáculo, os livros dele são muito bons. Ele falava o seguinte, nessa coisa da autoridade, que o prefeito e o vereador, eles são eleitos pelo povo para o exercício de um mandato e para serem os nossos representantes naquele executivo e legislativo. Eles não estão lá para ficar fazendo troca de favor. O legislativo tem que definir leis e fiscalizar o executivo. E o executivo vai ser o implementador daquelas políticas que ele apresentou na campanha dele, que um bom político tem que apresentar. Aí o Laurentino Gomes falava o seguinte, que ele fez uma contextualização histórica e tal, e aí ele faz o seguinte, aqui no nosso país, quando um político vai assumir o cargo lá, né, que assume prefeito, vereador, presidente, deputado, ele vai tomar posse. Tomar posse de quê, se aquilo ali não é dele? Aquilo ali é do povo, ele é apenas um representante do povo que está ali para exercer aquela atividade. Mas a nossa cultura é tão arraigada que a gente fala que a gente vai tomar posse como se aquilo ali fosse um bem daquele político. Ele que vai gerir do jeito que ele quer. Não é. E aí ele dá um exemplo nos Estados Unidos. Quando o presidente dos Estados Unidos vai lá, né, assumir o cargo, ele fala em assunção do cargo. Ele está ali assumindo o cargo e com ele todas as responsabilidades e deveres inerentes àquele cargo. Diferente do nosso país, ele vai tomar posse. Que tomar posse? Posse de quê? Posse vai ser na casa dele. Posse vai ser na casa dele. A casa dele, ele é dono. Né? A minha casa é minha, esse computador é meu, esse óculos é do senhor. Agora, o que é público é nosso. E tem só um elemento lá que foi eleito democraticamente para fazer aquilo que ele prometeu na campanha dele, não para fazer dali aquilo que ele acha que deve fazer. Mas aí a gente precisa de um povo consciente disso, e crítico e participativo. Eu acho que é isso que está faltando no nosso país. Parabéns. E professora, finalizando para não perder mais tempo, eu sempre falo aqui que de vereador a presidente da República, o sujeito entra para um mandato de 4 anos ou para uma gestão de 4 anos, não tem bicicleta, paga aluguel, entendeu? Não tem plano de saúde, não tem nada. E aí, sai os 4 anos, tem cobertura em Copacabana, tem mansão em Manhattan, tem dinheiro no banco. Como? Ô, Justiça, você não está vendo isso, não? Como? Será que é só nós que estamos vendo isso aqui? E você sabe que tem milhares aí de gente que está aí dentro disso aí. Você não vê aí, ó, teve propinoduto, sanguessuga, dinheiro na cueca, mensalão e agora como é que chama? Dinheiro na Suíça. Dinheiro na Suíça, Que nem a justiça. Agora, se um pobre roubar, aliás, eu sempre falo, nunca pense em roubar 1 quilo de macarrão em supermercado ou em outro lugar. Porque se fizer isso, vai ser desmoralizado, vai apanhar e vai tomar 3, 4 anos de cadeia. Mas, Fiorelli, e aqueles que roubam? Não, eles não roubam, eles malversam, que é uma frase mais romântica, que é a mesma coisa. Malversam milhões. Aí chega perto do juiz e fala, seu juiz, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Eu tenho foro. Privilegiado. Privilegiado. Isso aí, que foro privilegiado. Faz isso lá numa Suíça, numa Inglaterra, numa Alemanha, numa coisa para ver o que é. Um dia me perguntaram aqui, professora, Fiorelli, o que você acha do presidente da Indonésia passar uns 3 meses aqui? Ele daria jeito nesse no país? Falei, daria muito. Agora, haja cemitério para construir, para enterrar a cabeça. Porque ia muita gente. Deve vocês entenderem. Muita gente. Professor, nós ainda temos 1h30, mas temos um bocado de perguntas. Mas é bom. Adianta, não, mas é bom porque você vai voltar de novo aqui. Que bom. Vamos falar de saúde. Na área de saúde, a professora atuou em âmbito municipal, regional e estadual, com algumas atuações em nível federal também. O que poderia nos falar? Vamos lá. Quantos municípios, né? Quais os municípios? Bom, isso aqui já é outra pergunta. É a pergunta aí dos quais lugares que eu já atuei, né? Na área de saúde. Vamos pensar em município. Município eu atuei, o primeiro município na área de saúde foi Paraíba do Sul, né? Que é da onde eu venho.
Fui secretária de saúde lá, fui de educação e fui de ação social. Não, aí vamos só falar da saúde. Então, Paraíba, fui secretária de saúde de Paulo de Fronten, que é um município também que fica aqui na nossa região. Fica aqui na nossa região, Centro-Sul, ali pro lado de Açores. Fui secretária de saúde lá. Fui secretária de saúde Miguel Pereira, que também fica na nossa região. E em Barra do Piraí, eu fazia parte, lá em Barra do Piraí, o prefeito montou um modelo de gestão colegiada e ele criou um conselho gestor, que era composto por ele, por mim e mais 2 membros. E nós nos reuníamos semanalmente e definíamos as prioridades para aquela semana e para aquele mês do governo. E cada grupo, cada pessoa desse grupo era responsável por um número de secretarias. Eu era responsável em acompanhar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação. Eu era, todos os problemas dessas 4 pastas era eu que articulava junto aos secretários da pasta. Porque o prefeito fica muito assoberbado, ele fazia parte desse grupo, ele pegava algumas secretarias também, mas ele dividia as responsabilidades nesse colegiado e o que funciona muito bem, porque a gente conseguia dar atenção a todo mundo e definir quais eram as prioridades dentro das possibilidades do governo. Trabalho harmonioso. Muito bom, eu falo que foi uma experiência de administração pública das mais ricas que eu tive na minha vida, foi essa de Barra do Piraí, em virtude da multiplicidade e da equipe unida que a gente tinha. Foi muito interessante essa experiência. E, em termos, isso foi ocupando cargos, né? Agora, em termos de consultoria, que eu já faço consultoria, acho que desde 2005, 2006, alguma coisa assim, eu já perdi a conta. Porque eu faço consultoria em municípios do estado do Rio, faço no estado de São Paulo, já fiz no estado de Maranhão, já fiz no Rio Grande do Norte. Meu Deus do céu! São Paulo eu estou atuando até hoje. Hoje eu estou atuando no estado de São Paulo e alguns municípios aqui no estado do Rio. Aí disponibiliza tempo para ir lá e tudo? Sim, vou e passo. E assim, é interessante que quando a consultoria nos municípios, ela vai com foco na saúde. Eu tenho um município no estado de São Paulo, e não vou citar o nome por uma questão de ética, em que eu fui fazer um trabalho de consultoria para a Secretaria de Saúde. E eu acabei tendo que entrar na questão orçamentária da Secretaria de Saúde para ajudar a secretária a fazer uma reorganização. E ao entrar na questão orçamentária da Secretaria de Saúde, eu tive que entrar na questão orçamentária da Prefeitura. E aí, numa conversa com o prefeito, ele falou assim, me ajuda, não é só na saúde, não, é na Prefeitura toda. Eu já vi que você está indo... Porque aí eu caí dentro da Secretaria de Fazenda, analisei o orçamento. Quanto contribuiria o seu trabalho? E aí nos papos que a gente batia, ele, a secretária de Saúde, o secretário de Assuntos Jurídicos, a gente avançava, ele falou, me ajuda, o que eu posso? Porque ele estava com um comprometimento muito grande do orçamento dele, sob pena dele ser penalizado pelos órgãos de controle. Falei, prefeito, o senhor tem que tomar medidas drásticas e imediatas, sob pena de o senhor prejudicar minimizar a situação. A sua carreira política. Porque aí a gente fala, né, do que todo mundo quer ouvir. O senhor vai prejudicar a sua carreira política. Sua trajetória política vai ficar prejudicada se o senhor não tomar. Vai ser afetada e tudo. Né? Então, são muitos municípios. Esse realmente não consigo contabilizar. Agora, professora, como se deu essa atuação? Foi assim muito satisfatória para a professora? Foi muita sim. Coisa foi. Assim que... eu acho que eu já falei um pouco de Barra do Piraí, né? Do prazer que foi trabalhar. Vamos voltar assim em Paraíba, que Barra do Piraí foi em termos de qualidade do trabalho, assim, da quantidade de lugares que eu pude atuar estando em Barra do Piraí. Região, né? Em Barra do Piraí, assim, no próprio número de secretarias que eu acompanhava e no próprio colegiado de gestor que a gente participava dentro da prefeitura. Então, a gente opinava em todas as secretarias, em todas as situações. Então, eu tive a oportunidade de participar de secretaria de obras, de fazenda, a secretaria de fazenda também ficava comigo. Olha, também? Também. A coordenação. Eu não era ordenadora de despesas, era o prefeito e a secretária de fazenda, mas os problemas da secretaria de fazenda também. Você que minimizava então, foi um projeto, foi um trabalho em termos de crescimento profissional para mim muito importante. Porque quando você cai numa dessa, você tem que ler muito, estudar muito, né? É o que eu fazia quando estava no Santa Maria. E é sempre assim, eu tenho um desafio novo, eu não corro dele não. Eu pego e falo, vamos ver o que eu preciso estudar agora para melhorar. E tem muita coisa que você tinha que falar na hora, como eu fazia, ligava para mim lá de uma extensão, lá de São Paulo, senhor Beto, estou com um caminhão aqui, está saindo, eu estou com essa mercadoria, diz assim, quais os impostos que eu vou fazer? Você me liga daqui uma semana, não posso. Falava na hora, então, na hora. Barra do Piraí foi importante. E Paraíba do Sul teve
um quê diferenciado. Eu acho que mistura a emoção, porque a gente é da cidade, eu sou nascida em Paraíba, tem um viés emocional forte, mas também pelo que a gente pode fazer lá. Paraíba do Sul, quando eu assumi em 99 a Secretaria de Saúde, a gente pôde, eu lembro muito bem, a doutora Margarete Albeika entrando na minha sala e falando assim, e eu, tonta, né, com aquele monte de informação chegando, ela falando para mim assim, queria te fazer um desafio. Eu já vi que você gosta de desafio. Tem um programa aí do Ministério da Saúde que chama Programa de Saúde da Família. Chamava na época Programa de Saúde da Família, hoje chama Estratégia. Chama Programa de Saúde da Família. Por que você não faz 100% de cobertura aqui? Eu falei, e que negócio é esse? Me explica aí o que é isso, porque eu não sabia nem o que era aquilo. Ela me explicou o que era, eu falei, gostei, vamos fazer isso. Aí comecei a estudar, desenhamos o projeto, chamei A, B, C. Nessa época, Paraíba tinha 2 programas de saúde da família funcionando e tinha 5 médicos cubanos, que o prefeito trouxe, na época, fez um convênio com Cuba, trouxe 5 médicos cubanos, porque ele estava com dificuldade de implantar o programa de saúde da família na cidade, porque era uma mudança de modelo muito grande. E assim, os médicos estavam um pouco resistentes, e é normal que isso aconteça. Então, a gente trouxe o médico cubano para aprender um pouco, porque Cuba tem uma história importante no médico de família, nessa coisa de território, de população de território. Aí a gente foi começar esse trabalho em 99, em 2000 a gente já foi aí o primeiro município, isso foi em 99, em 2000 a gente foi o primeiro município a ter 100% de cobertura de saúde da família. É mesmo? Eu não vou dizer do país porque eu não me aprofundei nisso, mas do estado do Rio eu te digo com certeza. Olha Tanto foi essa. com certeza que esse nosso trabalho chamou a atenção do secretário de Estado de Saúde, e aí ele falou assim, mas que município é esse que eu soube que a secretária é uma professora e que teve a coragem de botar 100% de saúde da família? Tá ouvindo, minha gente, viu? E foi aí que... sem fazer estardalhaço, botando em jornal nem nada. Eu não tinha tempo, a gente trabalhava Tá vendo, muito. né? Isso é que eu falo, porque tem muitos que põem, não Muito. faz 1% que você fez e bota em E jornal aí, e tudo. como é que foi esse projeto? A gente cobriu o município com, na época, eram 14 programas de saúde da família que a gente tinha direito. Então, assim, em 2000 a gente já tinha 14, eu entrei em 99, tinham 2. Em 2000 a gente já tinha 14 equipes, em 2002 a gente já tinha 16 equipes, porque aí, assim, Paraíba tem uma extensão territorial grande e o limite de pessoas, de pessoas por equipe naquela época era 4.000, mas a gente tinha muita zona rural, tinha lugar que eu não conseguia. E aí a gente montou um projeto, foi no secretário de Estado, ele era tão encantado com Paraíba que ele aprovou, deu mais 2 equipes pra gente e falou, o trabalho de vocês está tão bom, está tão sério, que eu vou deixar vocês fugirem do parâmetro. Cabeça pensante também do... Não, ele entendeu como é que estava correndo. Aí a gente organizou essas 16 equipes de saúde da família, botamos saúde da família nos bairros, e aí a gente organizou a rede. Eu tenho saúde da família nos bairros, onde é a porta de entrada e onde eu resolvo 85, sou eu que estou falando isso não, tá? Isso são os estudiosos do mundo. 85 dos problemas de saúde da população são resolvidos pelas equipes de saúde da família. Aquele que o povo fala, postinho de saúde da família, tem um médico, uma enfermeira, resolvo ali. Os 15% é que eu vou encaminhar. Ou para uma especialidade ambulatorial, ou para um hospital. Olha só. E aí, o que a gente fez? Os 16 equipes de saúde da família, uma policlínica que ficava no centro da cidade, onde a gente tinha especialidades médicas, a gente tinha piscina aquecida com hidroterapia, tinha o ATSO, que é uma modalidade de hidroterapia, o ATSO era voltado para idosos e para gestantes, a gente tinha ginásio de fisioterapia. O ginásio de fisioterapia, quem desenvolveu todo o projeto dele foi a doutora Ana Pessoa, que é uma tririense, fisioterapeuta fantástica. E assim, os nossos projetos tinham participação da equipe. Quando a gente foi desenhar a policlínica, vamos pra cá, povo. Ginásio de fisioterapia. E Ana, é contigo. Laboratório. Neide, isso é contigo. Cada um tomava conta e desenhava o seu projeto e a gente ia dando um jeito de viabilizar na medida do possível. A gente não podia dar tudo que eles podiam, mas a gente chegava no acordo do que era mais importante. Então, dentro dessa policlínica tinha laboratório próprio, que antes era terceirizado, tinha raio-x, tinha piscina aquecida, tinha ginásio de fisioterapia, tinha sala de pequenas cirurgias, tinha... consultórios, se eu não me engano, 16 consultórios de especialidades médicas. E para ir para essas especialidades, as pessoas tinham que vir encaminhadas pelo Saúde da Família, porque aí o médico de família via que precisava, encaminhava, depois o médico da policlínica fazia a contra-referência, que a gente chamava. Referenciava e contra-referenciava. O especialista dizia o que aquele paciente tinha uma guia com laudo. Não tinha sistema, não tinha computador. Hoje se faz tudo com computador. Aí devolvia lá
para o médico de família. A gente criou também um centro de atenção à saúde materno-infantil, onde a gente cuidava, tinha o pediatra, o gineco-obstetra e o ultrassom, a parte de imunização, daquela imunização que a gente não podia descentralizar, porque toda vacina que a gente podia descentralizar, a gente descentralizou também, e com isso a gente faltava para a gente um hospital. A gente tem um hospital lá que é filantrófico, a gente não conseguia entrar no acordo, porque o modelo de gestão do hospital não conseguia chegar dentro, o hospital queria dinheiro, mas não queria controle e acompanhamento. Eu falava que sem controle e acompanhamento não tinha dinheiro, que eu dava dinheiro, mas tinha que ter controle e acompanhamento. Lógico, tem, metas, e aí... Cada um fazia Bom, aí sua vamos parte. pensar em construir um hospital para a cidade, que foi um projeto muito maluco, e a gente pensou em construir um hospital da cidade, que hoje é o HTO Dona Lindu. Olha Mas só. em 99, quando a gente desenhou esse projeto da rede hierarquizada de saúde no município, a gente começou a desenhar o projeto do Hospital do Povo em 1999, que na verdade foi inaugurado em 2010, se eu não me engano. Então Olha foram muitos só, anos. Ele era um muitos hospital geral para atender a região, nas diversas clínicas que importavam na região. A gente fez um estudo aprofundado do que tinha de déficit de leitos na região, enfim. E esse hospital hoje virou o HTO, que não é um hospital regional geral, mas é um hospital estadual de traumatortopedia e que atende muito bem a todo o estado e que gerou emprego e renda na nossa cidade. Gerou emprego e renda na nossa cidade. Então, a gente não está falando só de um sistema de saúde, a gente está falando de geração de emprego e renda também da nossa cidade. Parabéns. Essa professor. policlínica tinha, na época, a gente tinha uma arquiteta que era amiga e, na verdade, ela praticamente doou o trabalho. A gente fazia muito isso, pedia muito. O professor pede muito, né? Pede muito. E ela fez um estudo de cores, a gente tinha cromoterapia dentro da policlínica. Né? Os ambientes eram pintados de acordo com o que ia ter. Por exemplo, a fisioterapia, que precisava de uma certa agitação, tinha uma cor. O consultório de cardiologia, que é para acalmar, era azul. Para ficar compatível. Foi o primeiro elevador da cidade, foi na policlínica também que a gente conseguiu botar. E onde a gente conseguiu dinheiro para conseguir essa policlínica? Município pobre, não tem arrecadação. Eu peguei um ano de faturamento extra, porque o município, que como a gente melhorou o sistema de saúde, a gente começou a faturar mais, produzir mesmo, para cobrar do Estado. Só que o Estado só pagava a gente até um limite que ele chamava de teto financeiro. E eu informava todo mês o a mais. Eu peguei um ano desse a mais, sentei na frente do secretário e falei, é isso aqui. Esse dinheirinho, se o senhor pagar a gente vai fazer a segunda parte da rede, que é a policlínica. Poxa vida. Conseguimos dinheiro e construímos a policlínica. E aí vai. Vendo? Professor, nós vamos a mais um intervalo. Logo estaremos retornando com o programa Encontro com Fiorelli. Hoje muito satisfeito com a presença dessa grande professora, desse cérebro pensante extraordinário que está dando um show aí. E eu tenho certeza que ela não vai demorar a voltar aqui no programa, porque ela tem muita coisa boa para falar. Por favor.